Oiê, começando mais um especial do I Could Kill for Dessert. E o programa de hoje é especial do Dia das Mães. Como a minha mãe adora pavê de sonho de valsa, e eu tenho certeza que um monte de mães por aí também gostam de pavê de sonho de valsa, eu vou fazer um pavê de sonho de valsa. Só que um pouquinho diferente. Piadinha de é pra ver, é pra comer, tarará. Nem adianta, eu tenho certeza que vai ter um monte de comentário. É pra ver ou é pra comer? É pra ver ou é pra comer? Óbvio que é pra comer, certo? Pra começar o nosso pavê de sonho de valsa, eu vou fazer uma ganache. E como eu sempre faço ganache de chocolate amargo e todo mundo me pede uma ganache de chocolate ao leite, dessa vez, pra agradar as mamães e todo mundo, as meninas e tal, e eu também, que eu adoro chocolate ao leite, eu vou fazer uma ganache de chocolate ao leite. Não encosta a tigela ali na água do banho-maria. Se você não sabe como fazer banho-maria, clica aqui e vai lá pro Bigode na Cozinha ver como que faz banho-maria. Misturar até que tudo fique completamente homogêneo. Demora um pouquinho, mas você chega lá. Não esquece de não tirar o fouet do meio, não ficar subindo, levantando, já falei isso em outro episódio, porque senão começa a formar bolhas de ar dentro da sua ganache e você não quer isso. E aí a ganache aqui tá pronta, eu vou cobrir, o plástico filme tem que encostar pra ela não ficar com aquela película feia por cima, porque eu vou deixar ela descansando aqui fora um pouquinho, enquanto eu faço a minha genoise, que é tipo um pão de ló, que eu vou fazer pra colocar no pavê. Pra ganache não perder aquela consistência de trufa, sabe quando você morde a trufa? Então, pra ela não perder essa consistência, não leva ela pra geladeira, não vale a pena. A genoise é basicamente um pão de ló, ou seja, só vai ovo, farinha, açúcar e maisena. Eu sei que tem pão de ló que não vai maisena, que só vai a farinha, mas na minha genoise vai maisena também. A diferença é que a genoise eu levo os ovos batidos junto com açúcar pro banho-maria e vou ali batendo mais um pouquinho até ele chegar a 54 graus e depois eu volto pra batedeira pra esfriar, que é isso que eu vou fazer aqui. E o pão de ló você não precisa fazer isso, é só você esbranquiçar os ovos, deixar eles bem gordinhos, bem fofinhos, e daí você já pode acrescentar a sua farinha. Então, tanto faz fazer um quanto o outro, não tem problema, eu vou fazer a minha genoise e você, se quiser fazer o pão de ló, pode fazer o pão de ló. Aqui foi, os ovos esbranquiçaram, e daí eu vou vir aqui pro banho-maria batendo ainda com o fouet até chegar a 54 graus. Se você for fazer o pão de ló, é só continuar aqui até ela ficar bem fofa, porque eu ainda vou voltar pra cá de novo. Aqui já foi, já chegou em 54 graus, e agora eu vou bater até esfriar a minha tigela aqui da batedeira. A tigela da minha batedeira aqui já tá fria, então tá pronto. E aí eu venho com a farinha e a maisena que eu já peneirei e vou colocar tudo aqui por cima. Eu vou incorporar aqui a minha farinha delicadamente, naquele velho movimento que vocês já conhecem, de baixo pra cima, do centro pro lado, até sumir tudo isso daqui, com a maior delicadeza possível, para não perder o ar que incorporou aqui dentro da nossa massa. O ideal aqui, o que seria? Uma pessoa colocando a farinha aqui aos poucos para você, enquanto você vai mexendo. Como eu não tenho uma pessoa para fazer isso por mim, e provavelmente você também não, eu coloco tudo de uma vez. Aí você vai falar, Dani, mas por que você não coloca então aos pouquinhos, aí mexe um pouquinho, mexe outro pouquinho? Porque eu acho que não vai dar certo, porque vai acabar que você vai esquecer e vai mexer além do que você deveria mexer. É bom ver bem lá embaixo, pra ver se não tem farinha lá no fundo da tigela, que normalmente tem. Aqui tá pronto. Eu vou vir com uma forma que eu passei manteiga,
Depois coloquei um papel manteiga por cima dessa manteiga, passei mais manteiga e enfarinhei. Porque daí esse papel manteiga vai me ajudar a tirá-la de baixo mais fácil e o nosso bolo vai ficar bem lisinho, bem bonitinho. E daí que eu vou fazer um creminho com aquela parte de dentro do sonho de valsa, que tem aquele gostinho de amendoim, uma delícia, e que eu tenho certeza que você vai gostar também. Pro creminho, eu vou precisar de creme de leite fresco pra bater chantilly. Eu sei, já vai ter um monte de gente reclamando, falando um monte, não tem chantilly. Compra o chantilly de latinha normal e usa o chantilly assim já pronto, entendeu? A questão é que eu vou usar 1/4 desse creme de leite pra misturar junto com as minhas bolinhas, aquelas bolinhas do meio do sonho de valsa. E os outros 3/4 a gente vai usar depois pra deixar uma massa bem levinha, que é o chantilly já batido. Daí eu vou misturar esse creminho aqui processado aqui junto com o meu chantilly e vou mesclar os dois. E aí você tem aqui o seu creminho feito do próprio sonho de valsa, que é o mais gostoso, que é aquela partezinha molinha que fica dentro, que é uma delícia. E daí que aqui já tá tudo pronto, a minha genoise já tá pronta, ó, ficou um bolinho gostoso, fininho, a gente precisa de um bolinho fininho. O que eu vou fazer agora é só montar esse meu pavê. A questão é, todas as mães fazem aquele pavê grandão, num pirex assim grande, né? Eu vou fazer numas tacinhas e mostrar um jeito diferente pra vocês de fazer um pavê, que na verdade os franceses chamariam de uma verrine, porque vai ficar em camadinhas aqui. E daí é legal que você tem sobremesas individuais, tanto pra servir no Dia das Mães, ou até pra você que mora sozinho e que quer aquela sobremesinha lá no fundo da geladeira sobrando pra você a hora que você chega em casa. Essa sobremesa deliciosa, cheia de camadas gostosas para você se deliciar no Dia das Mães. Tem chocolate, tem o creminho de amendoim, tem o bolo, mais chocolate e o sonho de valsa, que eu tenho certeza que todo mundo na vida já fez um pavê de sonho de valsa e já comeu um também. E é uma sobremesa que lembra a mãe, que lembra a avó, e que a sua mãe com certeza vai adorar e todo mundo vai falar: uau, como que você fez essa sobremesa tão gostosa? Agora a melhor parte de cozinhar é comer, concorda? Dá um like aqui embaixo, compartilha esse vídeo para todas as mães do Brasil, favorita o vídeo e se inscreve aqui no canal. Feliz Dia das Mães pra todo mundo, Feliz Dia das Mães mãe, Feliz Dia das Mães minha sogra, dá Feliz Dia das Mães pra sua mãe. Feliz Dia das Mães, mãe. Feliz Dia das Mães, mãe. Feliz Dia das Mães, Lu, também. Beijo, saudades. Beijão. Tchau. Nossa, olha isso. Nossa. Cara, sabe o que é isso? Isso é amor. Você não tá entendendo. É muito bom isso aqui, amor.